Eu vou ler aqui um pedaço do livro Eu Sou Chamado. Uma história chamada de Charles Simeon, Chamado para a Igreja. O que você faria se alguém lhe desse uma igreja, mas não o deixasse entrar? Esta foi a situação difícil que Charles Simeon enfrentou. Era seu primeiro pastorado. Aos 20 anos, ele se converterá a Cristo em domingo de Páscoa. Aos 23, ele foi designado pároco da Igreja Santa Trindade em Cambridge. Isto não era apenas um trabalho, era a realização de um sonho. Eu sempre dizia a mim mesmo, ao passar pela Igreja da Trindade, que fica no centro de Cambridge, como eu me alegraria se Deus me desse esta igreja, para que eu pudesse pregar o evangelho aqui e fosse um arauto em favor dele na universidade. Agora ele estava instalando para pastorear a igreja mais proeminente do meio de uma universidade que educava os melhores e os mais brilhantes da Inglaterra. No entanto, Simeon logo compreendeu que não estava recebendo o melhor tratamento da igreja. Uma facção razoável, que incluía muitos líderes importantes, tinha outro homem em mente para realizar o trabalho. No mundo anglicano de Simeon, a organização eclesiástica tinha o direito de instalar pastores e controlar os cultos de domingo. Mas os administradores da igreja local controlavam as instalações. Introduziu-se um impasse indesejável. Simeon não podia ser impedido de pregar no culto de domingo, mas os administradores podiam trancar os cômodos dos bancos, removendo eficientemente todo o espaço para as pessoas sentarem. Os administradores mandaram o pastor fora do edifício pelo resto da semana. Assim, o ministério de Simeon consistia em empregar a tantas pessoas quanto pudesse acomodar nos corredores da igreja nos domingos de manhã e reunir-se com tantas pessoas quanto pudesse acomodar em seu pequeno apartamento durante a semana. Quer dizer que ninguém parou ele. Isso resume bem os primeiros 10 anos do pastorado de Simeon na Igreja da Santa Trindade. O pastor Simeon estava entre a cruz e a espada. Foi designado para esta igreja pela denominação que o havia ordenado e acreditava que fora chamado não apenas para uma igreja, mas para esta igreja que queria ser fiel. Mas também amava a igreja e não queria criar um confronto com a oposição, o que prejudicaria o rebanho. Isso não poderia acontecer. Por isso, Simeon escolheu servir os interesses da igreja por humilhar-se a si mesmo. Neste estado de coisas, não vi qualquer outra solução exceto a fé e paciência. A passagem das Escrituras que subjugou e controlou a minha mente foi esta: o servo do Senhor não viva a contender. Foi realmente doloroso ver a igreja, exceto os corredores, quase abandonada, mas pensei que se Deus concedesse uma bênção dobrada à congregação que vinha aos cultos, haveria no todo mundo muito mais proveito do que se a congregação dobrasse em número e bênçãos, se limitasse apenas à metade. Isso me confortou muitas vezes, quando, sem essa reflexão, eu teria me sucumbido ao meu fardo. Simeon preservou, ele recusou a exercer seus direitos como ministro, e se esses direitos fossem motivo para dividir a igreja. Por quê? Para entender a perseverança de Simeon,
você tem que entender que ele era um homem da igreja. Simeon sabia que nenhum homem tinha direito de moldar a igreja de Deus para satisfazer suas próprias necessidades, mas ele viveu com um senso permanente de responsabilidade para com Deus por esta igreja. Embora Simeon pudesse ter ido para outro lugar, escolheu ficar a ser considerado um fracasso. E ele ficou por toda a vida. Com o passar do tempo, Deus mudou a igreja, os corações de algumas pessoas foram amolecidos, a influência de outros diminuiu, por fim, Simeon liderou a igreja, permaneceu lá por 54 anos. A igreja de Santa Trindade o manteve como seu pastor até o dia em que ele morreu. No santuário da igreja há uma inscrição em sua honra, em memória ao reverendo Charles Simeon. Amém?